antes da gente entrar no primeiro tema aí, que é o chamado jornalismo de implicância. A imprensa não aprendeu nada, não aprendeu nada com a Lava Jato, não aprendeu nada com essa superficialidade. Pior, piorou-se, o que já não era muito bom em termos de cumprimento da missão legítima da imprensa, que é bem informar, e com essa questão de likes, você criou a figura do colunista de intrigas, de implicância, que deveria ficar num canto do jornal, como ficavam antigamente aí, os colunistas aí de televisão, de variedades, de essas fofocas que despertam aí a curiosidade do público de menor nível, né? Mas não, eles passaram a dominar o noticiário e de uma forma que você cria uma futrica aqui, que totalmente descontextualizada, sem relevância, e vai se multiplicando pelos demais jornais e pelos editoriais. Eu já tenho dito aqui que, olha, em 50 anos de jornalismo, eu nunca vi um corpo de editorialistas tão fracos como os atuais, aí, dos 3 jornalões. Aí. Deixa eu pegar 3... amanhã estou publicando um artigo sobre esse jornalismo de implicância. Vamos pegar alguns exemplos. Lula e o terrorismo de Israel. Aí você tem uma colunista da Folha, não é nem jornalista. Então, ela propõe, ironicamente, Lula para o Prêmio Nobel da Paz. E segundo ela, para Lula, Israel também está cometendo vários atos de terrorismo. Confunde supostos crimes de guerra, supostos, aos quais Israel poderá romper no futuro, com terrorismo puro. Qual a definição de terrorismo pela ONU? Ela usa a ONU. Aliás, desculpe, quem usa a ONU sou eu, que pega a definição de terrorismo. Atos criminosos pretendidos ou calculados para provocar um estado de terror no público em geral. Esse é o que Israel está fazendo. Daí o que diz a conclusão fantástica da colunista? Não há notícias de que o exército de Israel, por mais letal e condenável que seja a sua ação, esteja estuprando mulheres, arrastando-as pelas ruas, assassinando pais na frente de filhos e vice-versa, queimando, decapitando gente ainda viva, com o único objetivo de aterrorizar pessoas pelo prazer de matar. Ou seja, comprou integralmente as versões que vêm de Israel para caracterizar o Hamas como um bando de selvagens aí, que, aliás, o Hamas não é nem caracterizado como organização terrorista pela ONU. Então, você pode criticar todos os pontos lá, mas se isso não for terrorismo, o que o Estado de Israel faz, lembra até o Hamilton Mourão agora, aquele vice-presidente, aquele gênio da intelectualidade. Ele fala absurdo, Lula, comparar um Estado organizado que nem Israel com um grupo terrorista. Esse gênio da lâmpada, ele não se dá conta que o Estado organizado tem muito mais compromissos e responsabilidades do que um grupo terrorista. É por isso que no Haiti, você teve massacres atribuídos às tropas brasileiras, conspurcando as tropas de Caxias, as tropas de Osório, com esse almirante, esse general Heleno à frente das tropas, Braga Neto à frente das tropas. Então, isso é para dar um exemplo. Segundo exemplo, caso Márcio Postman. O Postman dá uma palestra no IBGE, diz 2 coisas, que são óbvias. A primeira, você está tendo mudanças no mundo de uma maneira geral, você tem que pensar outras maneiras de começar a medir, levantar as estatísticas que reflitam a realidade. Ele falou, até agora nos baseamos sempre no modelo ocidental, temos que aprender lições com a China. Por quê? Porque os indicadores têm que mostrar o bem-estar, têm que mostrar a questão do emprego, que hoje o IBGE já faz bem, mostrar a questão do nível de atividade, e tem que aprimorar. Porque hoje em dia você tem indicadores falhos aí. Ele pega a China como exemplo e diz que, com o advento das redes sociais, tem que pegar outras maneiras de divulgar os indicadores do IBGE. Imediatamente acusado, causa apreensão. Essa moça aqui, como chama? Malu Gaspar, mas não foi ela, foi um artigo que saiu no Globo, daí Folha repete, Estadão repete, causa apreensão ao dizer que pretende mudar a divulgação de estatísticas.
porque vai sair, a imprensa vai perder o poder de poder interrogá-lo sobre as estatísticas. Sabe como é que são as estatísticas do IBGE hoje? O IBGE solta as estatísticas, na página dele faz uma matéria com as principais conclusões das estatísticas e os jornais copiam literalmente as conclusões. Não vai mudar em nada. O que ele vai fazer vai ser, em vez da coletiva, que não sei para que serve a coletiva do IBGE, porque quando você pega as matérias que saem do IBGE, todas saem em cima da reportagem que aparece na home do IBGE. Mas, a partir daí, isso causa apreensão. Por quê? Porque a China manipulou um indicador. Tá, e o Brasil? Manipulou em 74. O Delfim manipulou em 74. Como é que faz? Você mudou depois aí indicadores aí pelo Malan, aluguéis que eram por preços internos, mudou para IGPM. Então, eles pegam o fato dele dizer que tem que aprender com a China para dizer que se falou em aprender com a China. E a China manipulou, alguns anos atrás, tais indicadores, logo ele pretende manipular. Gente, isso não é jornalismo. Isso é futrica. É pior do que essa exploração desse caso, dessa apresentadora Ana Hickman aí e seu marido. Terceiro caso, o caso Dino. Você tem algo chamado CEPCT, que é Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. É um órgão similar aos conselhos tutelares. Você tem uma formação lá com representantes do judiciário, representantes da sociedade civil, pessoas eleitas e tudo, incumbida de analisar essa questão do setor presidiário. E teve um encontro em Brasília com todos esses CEPCT nacionais. E Amazonas manda o seu grupo. No grupo está uma senhora que é casada com um preso, que dizem que é um dos chefes do tráfico, está preso. Contra ela paira uma denúncia do Ministério Público e da Polícia Civil, que foi rejeitada em primeira instância, foi aceita em segunda instância, está em apelação, não transitou em julgado. Ou seja, ela tem plena liberdade para ir onde for. E não caberia jamais nem ao Ministério da Justiça, nem ao Ministério dos Direitos Humanos, definir quem podia ou não participar da reunião. Daí o que acontece? O Estadão, como é que chama? Diz o seguinte: ministro Flávio Dino recebe a dama dá um nome para ela, a dama do tráfico, uma coisa assim, todos os jornais em cima disso. Só agora, aqui, a Folha, aqui, o Fábio Zanini, aqui, da Folha, entrevistou a pessoa que coordena lá esse conselho no Amazonas, que explicou o que está acontecendo. Essa mulher não tem nada, não tem nenhuma condenação contra ela, não tem nenhuma indicação objetiva de que ela faz parte do tráfico. Daí vem o gênio do Estadão lá, diz que a ONG que ela preside recebe contribuições do Comando Vermelho. Logo, é lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro para quê? Para uma ONG para defender os presos da situação carcerária. Quando você vai ver o que é a situação carcerária em Manaus, lá que teve aquele famoso massacre lá, um horror. Hoje você tem 191% de ocupação. Ou seja, você tem 91% a mais do que a capacidade dos presídios. Denúncias de torturas. Um conjunto de fatos. Isso aí interessa à imprensa? Não interessa. O que interessa é que o Flávio Dino, não foi nem o Flávio Dino, foi um assessor do Flávio Dino, recebeu uma comissão indicada pelo Conselho do Amazonas, que tem plena liberdade para indicar a comissão, com uma senhora que foi eleita para a comissão de uma forma legal. E você tem 2 dias isso aí. Daí o que acontece? Vamos pegar aqui essa nossa amiga aí, a Malu. Você tem o Capelli, o Paulo Capelli, que é o Ricardo Capelli, que é o secretário executivo do Ministério da Justiça. Tem um Twitter dizendo que o COAF agora, o Ministério da Justiça, está ampliando o cerco em cima de lavagem de dinheiro. E daí ele coloca um Twitter falando: agora quero ver esse pessoal que está atacando o Flávio Dino.
referindo-se ao crime organizado lá e ao pessoal que tem medo desses processos de lavagem de dinheiro. Daí o que coloca a nossa amiga lá? Poste de Capelli provoca nova faísca na guerra entre Flávio Dino e o PT. Que, embora o Capelli dissesse que ele estava se referindo às organizações criminosas, figuras do PT, que ela não fala quem é, pode ser qualquer um, gente. Você pega 10 pessoas do PT, você pode ter 10 pessoas com 10 opiniões diferentes. Nenhuma é do PT. A do PT são opiniões oficiais. Daí pega, poste de Capelli provoca nova faísca na guerra entre Flávio Dino e o PT. Tudo isso se deve à falta de um projeto do governo começar a dominar a pauta, ter a iniciativa de dominar a pauta das discussões aí, sociais e econômicas. Você só vai fazer isso quando tiver um plano de governo efetivamente aí para poder discutir, porque não adianta, a cabeça hoje da mídia, ainda mais com esse negócio desse jornalismo de notas aí, você tem que publicar 10 notas por dia. Daí qualquer caso que ocorre, ocorreu o caso aí do Capelli, como é que eu vou fazer para ter uma nota a mais aí? Daí eu crio uma figura genérica aí, que é o PT, digo que tem uma encrenca, que eles levaram isso como se fosse algo pessoal, como não tem a figura, não tem a pessoa física para autora das aspas, ninguém vai me desmentir. Isso não é jornalismo, pessoal. Isso não é jornalismo. Isso é você trazer a rede social para o jornalismo, desmoralizando todo o diferencial que poderia haver em relação ao jornalismo.